Boa tarde. Bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. Estamos todos aqui a sobreviver ao calor, os valentes dos livros. Em nome da Tinta da China, começo por agradecer a vossa presença. Estamos aqui hoje para apresentar o livro Se Fosse Fácil Era para os Outros, do Rui Cardoso Martins, que é o terceiro romance. É o teu terceiro romance. É o terceiro romance do Rui, mas foi o último a chegar à Tinta da China. Fizemos os anteriores antes, outros mais recentes, mas faltava-nos este. E agora podemos dizer que o catálogo já tem todos os romances do Rui Cardoso Martins. E queria agradecer ao Rui por este trabalho de continuidade e de confiança que temos vindo a construir. Ele pediu-me e eu vou partilhar uma história sobre este livro, porque no outro dia passou aqui o Almirante, candidato a Presidente da República, e foi ali ao pavilhão da Tinta da China e agarrou no livro do Rui. Foi o único que ele agarrou e disse: se fosse fácil era para os outros, era uma coisa que nós dizíamos na Marinha. E depois pousou o livro e foi-se embora. E pronto, foi esta a história. O Rui depois terá alguma coisa a dizer sobre isto. E agradeço também a Isabel Lucas, jornalista, uma das mais conceituadas jornalistas portuguesas na área da literatura, que já tem poucos com espaço para o fazer e ela continua a fazê-lo. Além disso, é uma grande conhecedora da literatura americana e já entrevistou, tem também um livro sobre isso, sobre as entrevistas que fez a escritores americanos. E portanto achamos, e além disso conhece a obra do Rui já há muitos anos e por isso convidámos-la para fazer esta apresentação e ela aceitou e agradeço-lhe muito por isso. E passo desde já a palavra à Isabel para me dizer algumas coisas sobre este livro. Obrigada. Obrigada, Catarina. Olá, boa tarde. O Rui estava a fazer uma espécie de piada que estávamos quase no Dead Valley, temperaturas Dead Valley. Eu nunca estive lá, vamos sacar questões sobre o assunto. O Val da Morte. Sim, o Val da Morte. É estranho estar aqui nestas circunstâncias, porque é a apresentação de um livro, mas não é bem uma apresentação de um livro. Este livro já saiu em 2012. Okay? Foi uma releitura, tive a olhar para coisas, a olhar para sublinhados, a voltar a viajar por alguns sítios, a reler as impressões do Nuno, do Rui. Eu faço sempre isto, isto tem a ver com o percurso do Rui Cardoso Martins. Eu junto o Rui Cardoso Martins ao Nuno Artur Silva, faço aqui um mix de nomes. O Nuno sabe disto, tu ainda não sabias, mas eu faço isto. Portanto, se eu voltar a chamar Nuno, é Rui que eu quero dizer. É um livro que lido hoje, ou relido hoje, traz muitas outras ideias. À partida, um novo olhar sobre aquilo que o Rui foi construindo ao longo destes anos, a partir deste terceiro romance, e perceber que há aqui temas recorrentes, geografias recorrentes, uma maneira de olhar o mundo também que persiste, e uma não cedência a fórmulas também que persiste. Se há alguém que tem um percurso muito evidente, uma voz muito marcada, o Rui tem essa marca. Ele conseguiu ter um percurso sem as tais cedências que eu estava a dizer e bastante original aqui. Depois, além de obrigar, no bom sentido, a uma releitura do que tem sido a escrita do Rui, também leva a reler o que tem sido o percurso dos Estados Unidos nestes anos e ver que há coisas que também persistem, apesar de muitas mudanças pelo meio. E voltar a ouvir falar de medo, voltar a ouvir falar de violência, voltar a ouvir falar de um país imenso, cheio de coisas que nos tiram e espantam, que nos tiram do sério, que nos espantam, mas que ao mesmo tempo nos mantêm com os pés assentes numa terra que nem sempre é mais amistosa. E depois há aqui esta coisa que é também o espanto que a vida e a vida que vamos vivendo, vamos também percebendo isso.
voltando a ler o livro, as primeiras páginas do livro, aquela pergunta, aquela perplexidade, que é como é que o mundo continua a acontecer depois de nos ter morrido alguém, não é? Então é sempre esta coisa muito estranha e nós, por mais que avançamos e por mais que nos aconteçam coisas, continuamos a fazer esta pergunta. E o livro começa precisamente por aí, por um narrador, na primeira pessoa, que numa espécie de murmúrio, de diálogo, tão consigo mesmo quanto com um leitor, pode ser imaginário ou não sei, talvez o Rui depois possa falar um bocadinho sobre isso, vai tendo aqui um diálogo interior, fluxo de consciência e quase uma oração de raiva à partida no início, se é que isso existe, não sei se tal existe. E depois há uma partida, uma espécie de fuga à frente, mas o livro não é essa fuga para a frente, o livro traz aqui uma viagem de 5 pessoas, 5 homens, que se aproveitam de um cartão de crédito que vem em nome de alguém que morreu. E daqueles cartões de créditos que nos chegavam a casa há uns anos, parece que deixaram de chegar, entretanto. Muitas pessoas se aproveitavam deles e depois passavam a pagar cá essa espécie de Eldorado que lhes chegava ao correio. Aqui é um ponto de partida para uma viagem, que é uma viagem de pessoas que se sentem perdidas cada um à sua maneira, e que viajam por esse território tentando responder cada um também às suas próprias angústias, perplexidades. Mas eu gostava que isto fosse uma conversa, e se calhar uma conversa que pode começar pela maneira como o Rui normalmente reage a estas coisas na literatura, estas coisas trágicas que nos acontecem, que é com uma grande dose de sarcasmo. E depois vai-nos, à medida que vai sendo sarcástico, dando-nos notas que nos fazem pensar nas coisas, não da maneira mais fácil, mas da maneira mais surpreendente, talvez porque elas vêm pelo lado menos evidente, que é o lado do sarcasmo. Rui, como é que tu olhas estes 13 anos depois para este livro? Aquilo que te aconteceu na altura, aquilo que te fez escrevê-lo e agora a maneira como tu olhas para esses motivos que te levaram a este terceiro romance? Obrigado, Isabel. Eu começo por um agradecimento à Tinta da China, à Bárbara, que me tem acompanhado nisto tudo e fazer ressuscitar, nos tempos que correm um livro, ressuscitar não direi, mas voltar com outra força, com outra força, a palavra é essa, é muito bom para mim, muito obrigado, também que é a Catarina. Fez um trabalho muito bom de revisão e fez uma agenda muito bonita com o trajeto. Isto é de facto uma viagem imensa que as personagens fazem, duas costa a costa, tem que estar familiarizado com isso, uma pelo sul, outra pelo norte dos Estados Unidos, e tentando compreender não só os Estados Unidos, como o mundo e o mundo interior de cada uma das personagens. E depois tenho que pedir uma desculpa aqui à Isabel, que a última conversa que tive com ela, há cerca de 2 semanas, foi: tu tens que trabalhar menos, é inacreditável a quantidade e a qualidade do que tens publicado, não só sobre os Estados Unidos, mas sobre toda a literatura mundial, as entrevistas, as reportagens fantásticas. E tinha dito isso e depois acabámos por puxá-la para isto. Isabel, eu gosto mesmo muito de ti, isto até parece mal, porque na verdade a Isabel tem escrito também sobre os meus livros, mas reconheço e quero dizer, não é só reconhecer, é dizer que admiro muito o teu trabalho em todos os sentidos. E como pessoa, sem como é que é dizer, com uma distância crítica em relação às coisas, mas com uma imersão certa naquilo que vale a pena nisto. Está dito. E qual era a pergunta? Este microfone. 13 anos depois. Este livro é uma viagem muito doida, porque também foi escrita em circunstâncias muito
como é que o chamaste, sobre a dor, a raiva da... Uma oração de raiva, é verdade, é verdade. Os meus livros que é o território mais íntimo que tenho, porque faço outras coisas, para quem não sabe, faço televisão, faço cinema, faço crónicas e conto muitas histórias de outras pessoas e de várias maneiras, mas este é de facto o meu território mais íntimo, mais perigoso também. E esta viagem pelos Estados Unidos é uma viagem perigosa que, em alguns aspectos, coincide com uma viagem que eu fiz em momentos muito perigosos da minha vida, já há muitos anos. E agora o que é interessante é ver que muito do que se passa dentro deste mundo, desta viagem, acelerou de uma forma inacreditável em relação àquilo que se esperava. Mas nós vemos aqui malucos, por exemplo, malucos, é uma forma genérica, não é? Mas que estão numa concentração a favor da pena de morte e a aplaudir quando o preso morre. E estas coisas estranhíssimas que acontecem naquela que se diz a terra dos livros, não é? A terra da liberdade. Bom, a coisa entrou numa tal espiral que acho mesmo que é interessante ler este livro como programa daquilo que aí vinha, porque nem nós sabíamos a que ponto. E é por isso que eu também acho importante este livro para mim, como é óbvio, mas também para perceber o racismo, a escravatura, o genocídio dos índios, a loucura e a força de Nova Iorque, os parques naturais, a beleza da natureza dos Estados Unidos, o Val da Morte, da Death Valley, que é o sítio mais quente do mundo, calhar ainda mais quente do que está aqui hoje, e é verdade. E como é que uma viagem pode mostrar essas coisas? E depois está cheio de amigos meus, interessantíssimos, acho eu, são personagens a sério. Essa relação, ou seja, é sempre muito fácil e se calhar evidente vamos tentar procurar paralelismos entre a biografia e a ficção. Neste caso, se calhar, este livro não foi por acaso que aconteceu passado pouco tempo depois da morte da mulher. E isto tudo que acontece é uma espécie de, não sei se podemos falar de um luto, que este livro terá respondido a esse descrito uma fase de luto. E como é que a viagem responde? A viagem não foi feita nessa altura, não é? A viagem aos Estados Unidos foi feita uns anos antes, mas recuperar uma viagem que tinhas feito antes e fazeres essa evasão simbólica ou literária para escrever um luto, isso faz sentido? Sim. Não é possível escrever sem memória, não é? Não é possível escrever um romance sem nos lembrarmos das coisas. E posso dizer, da forma mais simples, eu estava completamente avariado quando escrevi isto. Eu acho que se nota. Estava avariado, mas controlado. E de facto foi como é que disseste? Uma oração de quê? De raiva? Uma oração de raiva. Uma oração de raiva, porque gostei. Há outra noção que eu tentei ter na altura, que tem a ver com uma espécie de romance filosófico de ação. Isto é, as coisas vão acontecendo e vamos respondendo com profundidade e leveza ao mesmo tempo àquilo que vai acontecendo durante a ação. E nesse aspecto é quase um western, um paralelismo a Cowboyada. É estranho porque designar o livro como uma grande cowboyada. É uma cowboyada, mas também no bom sentido. E eu estive nos sítios em que eles faziam. Eu estive nos sítios, de facto, estive enquanto pessoa, não enquanto escritor sequer, mas isso, não há maneira de escapar a isso e é assim que eu trabalho também. Os sítios em que o John Ford, por exemplo, ou Howard Hawks faziam as suas cowboyadas. Eu estive lá.
E outra espécie de cobayadas são as cobayadas literárias. O concurso aqui quem é o melhor, quem faz melhor de Hemingway, por exemplo. Bom, mas isso estive mesmo, estive num concurso de sósias de Hemingway. E pronto, e continua a acontecer, como a Catarina investigou, e existe uma. Eu há pouco falei na agenda e realmente é muito interessante. Mas se tentamos seguir rapidamente para a tragédia que se está a desenrolar nos Estados Unidos, que é o poder máximo estar neste momento nas mãos de alguém que diz ninguém sabe o que é que eu vou dizer amanhã, ninguém sabe, e nós sentimos que nem ele sabe, e portanto poderá. É o território do absurdo. O absurdo, é o território do faroeste, é o território de eu saco mais depressa do que tu, não é? Eu mato-te ao pôr do sol antes que tu dispares, e nem sequer houve uma justificação para esse duelo, a não ser uma discussão qualquer no bar, ou mais grave, um bando de gatunos que foi contratado pelo homem mais rico do petróleo ou dos caminhos de ferro. E é muito parecido, porque o próprio Donald Trump fala que está a devolver a América ao século XIX, e grande parte, portanto, ao século da expansão, dos tiroteios, ainda ontem li um texto muito interessante, que agora estão a começar, como não havia assaltos às diligências e aos bancos no século XIX, estão a começar os assaltos e os raptos a pessoas que enriqueceram nas criptomoedas, mas raptos físicos, estamos a falar realmente de uma violência enorme. Só para dizer a quantidade de coisas que isto espera. O nonsense, mas também o nonsense se virá tornado real, não é? Ou seja, estamos aqui num território literário, vale tudo. Mas quando pensamos neste território literário, é inevitável não recorrer também a outra salva frase, que é quando a realidade espera a literatura. Neste momento, os paralelismos são evidentes. E eu queria chegar aqui ao tom do livro. Como é que tu chegaste a este tom? Porque temos uma voz interior, uma voz que está em sofrimento, mas que está num sofrimento, como tu dizias há pouco, meio delirante. O início do livro deixa-nos meio perdidos, não estou a estragar nada, portanto, se ler aqui o primeiro parágrafo, diz um destino mais saudável, é o nome deste capítulo. Hoje as moscas estão moles, parecem parvas, há ali uma senhora a queixar-se, vou só pôr água nas flores. Tocam no braço nu, as asas como bigodes de gato, e aterram no cabelo, nas pálpebras, na penugem atrás do pescoço. Mas em que pensam vocês, moscas? Dá-me carinhos, faço-te cócegas. Vamos pôr as novidades em dia? Escrevem no ar oitos negros infinitos, tortos. Ou estão a morrer, ou nasceram agora com o calor, depois das chuvas. Tão moles e silenciosas, quase paradas. Treinem o voo no outro lado que eu os mato contra o muro. Apanho-as à mão e tiro-as à parede, uma a uma. Pratico desde criança o desporto de agarrar bichos sem voo. É subir-lhes pelas costas à traição. Pousadas na mesa ou no joelho, ainda mais fácil. A chamada técnica frontal. Avanças devagar, a mão aberta para a cabeçorra. Os olhos de bola, de espelhos de discoteca. Começou o slow romântico. Vamos dançar. Queria continuar por aqui. Isto é alguém que está na campa da pessoa que morreu. Ouvindo as conversas também das pessoas ao lado, é evidente que é uma visita a um cemitério, e depois há o outro lado, e aí não há dúvida que houve um monitor, houve um desencadeador disto tudo, para quem, e mais tarde ou mais cedo, a todos acontece, perde alguém, acontecem coisas absurdas, e neste caso é esta personagem, esta voz, tal como a mim, aconteceram coisas como continuar a receber cartões de crédito de uma pessoa que está morta com os códigos, e um crédito, antes havia assim coisas malucas, não é? Era só usar. Era só usar. E pronto, a premissa é esta: e se há alguém que recebe um cartão de uma pessoa que já morreu, mesmo depois de ter avisado várias vezes que a pessoa morreu, recebe um cartão com uso ilimitado no mundo inteiro, a premissa foi esta: vamos viajar, vamos estourar isto tudo até novo. Eu agora tento sair da coisa, a pensar como se ainda houvesse amanhã, ou como se não houvesse amanhã, como se ainda houvesse amanhã. E é isso, a viagem começa assim, e depois pego, enfim, uma categoria, não,
quantidade de personagens. Disseste ainda há pouco que são personagens reais. Enfim, ninguém aqui é real, nem sequer o narrador, não é? Esta viagem não aconteceu de maneira nenhuma, deste modo. Mas há, de facto, eu acho que é uma das coisas que eu mais gostei ao voltar a este livro foi a quantidade de amigos malucos que tenho. É uma das características. Depois passam para os meus livros. E há frases muito fortes deles. Não sei se concordas com isto. Sim. E leva outra vez, como é que tu apanhas essas frases? Ou seja, essas frases foram realmente ditas ou são frases que tu trabalhaste literariamente pessoalmente? Há lá em mim. Algumas sim, porque um dos métodos de trabalho que utilizo, que eu aconselho, eu também dou aulas, é as coisas que se dizem à mesa com os amigos, de manhã, ou à tarde e principalmente à noite. É possível trabalhar com base em aforismos, disparados que se dizem. E eu tenho alguns amigos que são especialistas nisso. Esse é o teu lado cronista, que ajuda, é o teu lado cronista que ajuda na ficção? O lado cronista, sim, é o lado de quem está os ouvidos prontos. Há aqui uma personagem que que vai repetindo, vezes sem conta, que está neste momento a chegar à primeira fase do segundo período da sua terceira transição. E ele está nisto durante o livro todo e cada vez faz mais disparates, porque fazem parte do seu método de sobrevivência, tentar catalogar as coisas, os disparates que vai fazendo. E só para vos dar um exemplo, o sonho desta personagem é ser agarrado por 4 rapazes, atado a cavalos e um pouco às maneiras bárbaras, praticamente, ser estraçalhado. E ele diz-me como um porco, percebem? Há coisas assim que pegam também muito na violência. Só que sempre, penso eu, com a distância, eu não vou dizer sarcasmo, acho que é mais uma distância doce, irónica sobre a condição de existir. Quando se usa o sarcasmo, eu hesitei em dizer sarcasmo, e perguntar, és a palavra ironia? Não sei, eu gosto muito da palavra tragicómico, no sentido geral, porque acredito mesmo que a vida é isto, não é? É tentar encontrar, se há coisas que eu penso que agora já com alguns livros escritos que me guiam, é misturar tudo, uma espécie de misturadora, uma amálgama cronológica, está tudo a acontecer quando acontece na nossa cabeça, está a acontecer qualquer coisa, e também uma falsa ligeireza. Lidas com, e tens este livro é um desses, mas muitos livros lidas com temas que são duros, a morte está sempre presente, seja na forma mais comum, a morte que acontece, a morte provocada, o suicídio, que é uma das coisas, das marcas do sítio de onde vens, do Alto Alentejo, da taxa de suicídio continua a ser, isso vai muito aos teus livros. As pessoas que morrem, entre aspas, de uma maneira ou de outra, as revisitações, esses amigos que te rodeiam, de alguma maneira tu vais trazendo para os teus livros. E o acaso é uma dos grandes acontecimentos que tu gostas de trabalhar. Seja lá, se é que se pode chamar acontecimento ou acaso. Sim, também tem um bocado a ver com uma coisa estranha, que é quando estamos a trabalhar, começam a acontecer coisas que têm a ver com o nosso trabalho. Não sei se, eu imagino que isto aconteça noutras profissões, não? Atenção seletiva. Talvez isso, há quem depois lhe chame também serendipidade. Sim, acontece-me com... Serendipidade. Tenho muitos exemplos no meu trabalho, não são romances, de coisas que começam a acontecer que eu já tinha previsto aqui e ali. E pronto, isso é um pouco. É como aquelas pessoas que dizem, eu até acredito um bocadinho em Deus. É um pouco maravilhoso, porque traz coisas novas, sempre. Traz coisas novas. Mas depois tento não aplicar medo absolutamente nas coisas.
E aqui tem Isso quer dizer? quer dizer que aprendi com alguns mestres que tive a sorte, não só de conhecer, como de terem contactado, e posso dizer vários, e quero destacar aqui, há pouco falei na memória, o António Lobo Antunes, mas também o Manuel, o António Pina, o poeta, o Manuel António Pina, que falava precisamente dos seus mortos, tem uma belíssima crónica sobre isto. O José Cardoso Pires, então o António Tabuco, enfim, que me foram, o Dinis Machado, que é excelente na maneira como colocava precisamente qual é o lado cómico disto, mesmo das tragédias, e foram de facto mestres muito grandes amigos, alguns deles muito amigos, e são, porque um amigo, às vezes passamos por situações em que podemos sentir que perdemos um amigo, mas o amigo ficou, porque a deixar de ser amigo era amigo. E gosto muito destes mestres. E enfim, guiam-me até, como dizia o António, e como diz, conhecê-los e depois combatê-los. Há pouco falávamos desta viagem, das coisas belas que acontecem também nesta viagem. Uma das coisas, pessoas, amigos, uma das coisas que vale a pena referir aqui também é o olhar do repórter, o olhar do cronista para o espaço onde está a entrar e para o qual nos transporta enquanto leitores. Há uma passagem aqui que é o Texas, e eu fui aqui porque é uma das terras onde eu já estive e, portanto, revisitei aqui a partir da tua escrita, só para percebermos também um bocadinho a diferença do tom com que o livro abre depois este pequeno pedaço. Chama-se Tex-Mex. Se queres ver a cor mais bonita do mundo, fecha os olhos. Os olhos de laranja colado aos olhos quando pomos as pálpebras ao sol. É como espetarmos a cara no centro de uma estrela sem nos queimarmos. Na verdade, devo apanhar um escaldão em Santo António. É natural, porque dormitei 1 hora no banco da esplanada do rio e é o lugar certo para isso, porque queimar o nariz no Texas não é inexperiência de forasteiro, é currículo na fronteira do Oeste. Também não foi culpa minha termos encontrado no mini-mercado da bomba de gasolina, na Interstate 10 antes de entrar na cidade, uns kits completos de margaritas, uma caixa com 2 galões de sumo de lima, mais um tequila e outro triple sec. Levanta o saco de gelo, bate com ele no chão e estilhaça as pedras, tritura-as, mistura tudo num balde de plástico, tempera a borda do copo com sal e sumo, despeja e engole. Todas as coisas na vida deviam preparar-se desta felicidade ambulante. Eu brindo a isto, rapazes. Portanto, temos aqui um tom completamente diferente, uma paisagem totalmente agressiva. Também me lembro de sentir esse calor, ser novembro, eu que achava imenso calor, de acharem com camisolas vestidas e que estava fresquinho. Eu não conseguia entender, quando olhei para esta maneira fantástica de fazer uma margarita, é invejável. É porque eles lá no Texas têm mesmo um kit de margarita, tudo pronto com os galões. Está aqui o Zé António Medina, o Zé António viaja sempre com copos de vinho de pé alto e a geleira. Não vai dar-se uma ocasião, não é? Só o conheci mais tarde, mas é isto, estarmos preparados mesmo para ter alguma elegância nos sítios mais inóspitos. E é um bocadinho também isso, uma certa elegância no meio enfim, esta ideia de que, fechando os olhos, temos cá está, a Praça Laranja, o laranja mais bonito, uma das cores mais bonitas que existe, fechamos os olhos ao sol, não neste sol, que está um pouco quente demais, mas também muitas sensações que vêm aqui e que têm a ver com os dias que vão passando destas personagens. Isto é uma viagem longa por vários estados. Nunca te perdeste, ou seja, quando estavas a escrever o livro neste percurso, ou seja, como é que se passa dos diálogos entre estas pessoas, como é que se passa de uma voz interior e como é que se capta depois uma espécie de crónica do lugar? Bom, de facto, perdi-me várias vezes, como as pessoas perdem
cada momento, quando pensam em coisas diferentes. A viagem serve muitas vezes para isso. Uma das coisas que melhores para pensar numa coisa é andarmos de um lado para o outro. O Hemingway dizia: não penses que por andares de um lado para o outro te livras de ti próprio, mas viajar pode servir pelo menos para criar saídas para aquilo que vamos pensando. Eu acho que esta viagem tem que ser toda lida como um percurso de salvação. Salvação. O narrador está muito zangado, que o mundo acontece em estados de luto, mas também está disposto a conhecer-se melhor. E eu de facto acredito que o escritor, quando chega à parte de escrever, com todo o sofrimento que isso tem, com toda a alegria, tentará fazer isso a todo instante. No fundo, espero pelo menos divertir quem lê. Tu pegas num tema que é recorrente, não sei quantos escritores já terão escrito sobre os Estados Unidos e sobre travessias dos Estados Unidos, e isto continua a ser muito apetecível, mas há o risco de não se estar a dizer nada de novo, a não ser que esse tal ponto de partida, como tu referiste aqui, seja de facto uma busca muito interior, ou essa tentativa de se encontrar, nem que seja como escritor. Sim, nada neste livro é uma explicação dos Estados Unidos, é uma explicação do próprio narrador e dos seus amigos perdidos, que vão, como tantas pessoas que vão viajar e se perdem, algumas até morrem. Eu conheço histórias, uma por exemplo de uma mãe, isto é no meu distrito, que ficou sem saber do filho durante 2 meses, um horror, tinha ido para a Índia, e só soube do filho quando o amigo dele acordou do coma e explicou que o amigo tinha morrido, mas alguém tinha roubado as identificações todas e todos os objetos, e como aquele estava em coma, as autoridades não podiam dizer. Portanto, há riscos grandes na viagem, há alegrias grandes, mas também há riscos. E, na verdade, isto é uma visita que não vai explicar nada dos Estados Unidos. Se for explicar alguma coisa dos Estados Unidos, é pelos olhos de um português que pouco sabe dos Estados Unidos. Sabe alguma coisa, todos sabemos. Como diz o Alexandre Melo, a partir do momento em que um filme se faz sobre uma coisa, passa a ser a história. Isto acrescenta uma camada de tal modo grande que não conseguimos ir a Monument Valley, eu estive lá. Ninguém chega virgem nos Estados Unidos. Ninguém chega, porque já vimos os filmes de John Ford, já vimos o John Wayne a caminhar, já vimos o John Wayne a matar índios. Mas depois, quando estou em Monument Valley e pergunto eu, e depois anos mais tarde pergunto ao narrador, então o que é que acham dos filmes com o John Wayne? E há um índio que diz só isto, todos uma porcaria, e isto muda tudo, muda logo a visão, todos uma porcaria, todos mal feitos, e nesse aspecto traz coisas novas. De resto, toda a violência da escravatura, tudo aquilo que depois viemos a saber, a violência policial, tudo isso, eu acho que já aqui estava neste livro. Sempre esteve. Sim, a primeira vez que estiveste nos Estados Unidos como jornalista foi Obama? Grandes eleições de Obama? Não, eu fiz uma grande viagem nos Estados Unidos com os amigos, mas depois como jornalista tiveste... Não, estive... Estou agora a falar de memória... Não, estive depois, e estive num momento histórico, é verdade, porque estive, lá está, com a Teresa Coelho, que era a minha mulher, que faleceu pouco tempo depois. Faleceu pouco tempo depois, mas estive com ela e com António Lobo Antunes numa celebração. E isso coincidiu com a grande crise Lehman Brothers. E é isso, inevitavelmente, em 2008, estive na plena crise da Prime Time, como é que era o Prime? Subprime. Muito por causa daqueles cheques que chegavam pelo correio.
Exatamente, portanto estive em Wall Street no momento em que estava tudo a ruir e criou a primeira grande crise que depois um pouco mais tarde chegou aqui com a Troika. São coincidências importantes porque eu lembro de ter apanhado um táxi e ter dito ao taxista: leve-me para a Baixa de Nova York, leve-me para como é que chama? Wall Street. E ele perguntou: o que é que lá vais fazer, senhor? Eu disse: vou resgatar os meus 370 mil milhões de dólares. E ele disse: vamos embora. E acelerou por ali. E são coisas, de facto, houve alguém que tentou resgatar nesse dia, não era eu, mas fiz de conta que era eu. Tentou resgatar toda a sua fortuna e, como alguns, acabaram por ser tirados dos prédios numa rendição da famosa depressão, ou início da depressão, dos anos 1929 e 30. E pronto, tudo isso entra no livro. Este livro sai no ano, a primeira edição sai no ano em que o Obama é reeleito, 2012. Isso estive lá. Estiveste lá. O que é que tiveste nessa altura? Bom, Não vem aqui no livro, não vem. O que é que podemos dizer? As coisas pareciam andar bem, os bichos não tudo bem. Eu nem sei o que se está a passar agora, esta hora, em Teherão. Alguém sabe? Alguém sabe o que se está a passar? Não sei. Há aqui uma coisa curiosa, eu não sei se vem aqui no livro, se foi qualquer coisa que eu vi depois, já depois no livro ter saído, que é, nós referimos hoje agora aqui como a crise de 2008, a crise financeira de 2008, na altura não se sabia nomear ainda o que estava a acontecer e não havia um nome para aquilo que estava a acontecer. Quando se está a escrever, também se tem muitas vezes essa noção, estamos a escrever num momento em que ainda não sabemos nomear as coisas, nomeadamente as coisas que nos estão a acontecer a nós, que é o caso, enquanto escritor, enquanto escritor, sobretudo, tu estás na tentativa de descobrir o que é que está a acontecer também como escritor naquele momento. Agora olhas para isso com tudo. Quem era o escritor Rui Cardoso Martins naquele ano? Sempre alguém assustado, porque é que não é possível escrever livros sem estar assustado. E quando não se está, sei o que é que sai. Mas tentava precisamente perceber o que é que tinha acontecido naqueles meses de raiva, de a máquina estar montada, podemos dizer a máquina americana, a máquina do imperialismo financeiro, a máquina do capitalismo, estar montada de tal modo que permite que existam coisas que são erradas, como continuar a não haver alguém que num hospital onde uma pessoa morre evite que a família receba os parabéns pelo aniversário dessa pessoa. Isto é, haver mecanismos de controle para isto e para aquilo e depois não existir para coisas básicas é como nós sabemos, com o fisco, não é? Quando não pagamos uma coisa no dia certo, cai-nos um martelo em cima, uma bigorna. Quando tentamos ser recompensados por uma injustiça que nos foi feita, podemos esperar anos, não é? E esta máquina tremenda que nos leva a tanto sofrimento, a tanta miséria mental também. Eu acho que era também isso que estava em causa aqui. Não sei explicar muito melhor. Depois também temos aqui a parte dos rapazes, é verdade. Da amizade masculina. Eu acredito na amizade masculina e feminina. Tenho imensos amigos em todas as variantes, tenho e são muito meus amigos, mas neste caso tem a ver com enfim, uma das personagens é homossexual, como irão ler, é super cómico. Não quer nomear dessa maneira. Não, mas ele vai se falando. Ele vai-se e de facto aquilo que eu espero é que as pessoas gostem deles. Este livro é dedicado ao meu primo, Raul José Ladeira, que na altura também estava a passar uma fase terrível na sua vida,
uma doença em princípio mortal. A frase da Teresa era: ele sobreviver a uma doença em princípio mortal. Eu gosto muito de frases que se transformam só por si em pequenas histórias, não é? E também aqui penso que isso existe. A Patrícia Portela disse no outro dia que tinha ficado com uma série de frases na cabeça do livro. Eu espero que isso aconteça também convosco. Sei que gostamos do tempo. Os segredos. Eu lembro-me na altura, quando ter ficado atento aos diálogos. Achei que havia aqui que sabias fazer diálogos. Que não é uma coisa que seja fácil. O resto, os teus livros seguintes vieram demonstrar isso, mas este, eu lembro-me dessa ideia que não é fácil fazer diálogos, este escritor consegue fazê-los. Há aqui uma técnica, ou seja, como é que tu tens evoluído nesta percepção? Porque o diálogo é difícil, vais deixando coisas aqui muito à volta dos diálogos. Vamos conhecendo as personagens com os diálogos que elas vão tendo com elas, muitas vezes interiores, mas muitas vezes também uns com os outros. Essa técnica de diálogo é esse pouco. Sim, eu acredito muito na força da conversa e por isso também tenho tantos amigos que o fazem, fazê-lo e praticá-lo. Bom, mas eu também tenho alguma escola por ter trabalhado muito em televisão, até vendia uma prática, mas aquilo lembro-me sempre, agora voltando aqui ao concurso, tem os imitadores de Hemingway, os sósias, e a propósito, é engraçado que o narrador entra no concurso dos imitadores de Hemingway, não parecendo nada Hemingway. E toda a gente o quer expulsar, mas ele explica: eu sou o jovem Hemingway, quando ele sabia escrever contos, sem bigode ainda. Mas o diálogo é fundamental no meu trabalho, porque é uma maneira, tal como o Platão fazia com os diálogos de Sócrates, é uma maneira de desenvolver um assunto em várias vertentes. Mas depois o diálogo não é aquilo que as pessoas às vezes pensam. Volta aqui ao Hemingway precisamente por isso. Que tínhamos os diálogos, quando apareceram, as pessoas diziam: ei, fantástico, tu consegues mesmo pôr diálogos como as pessoas falam. Eu disse: não é isso que eu faço. Eu ponho as pessoas a falar da maneira que eu quero, que as pessoas normalmente não dizem nada de interessante. Não falam assim. A técnica, isto depois aplica-se também ao cinema e à televisão, tal como eu as entendo, com qualidade, que é, há ali um filtro qualquer que tem que passar por um escritor de uma forma condensada, de uma forma interessante, de uma forma sempre nova, em que cada pessoa ganha a sua voz, vai desenvolvendo o que está em causa. E também aqui recordo uma frase do Evelyn Waugh, escritor que as pessoas conhecem, lembram-se do Viver o Passado em Reicher. Ele dizia sobre o Hemingway, precisamente: gosto muito da maneira como ele põe a falar os bêbados. Eu também gosto. Isto é, ele não diz: gosto muito da maneira como ele apanha os bêbados a falar. E isto é fundamental para escrever bons diálogos. E isso, de facto, é uma técnica que eu tenho tentado trabalhar. Parece que eu só quero agradecer ao Rui ter voltado a pôr este livro no caminho. Se alguém não pôde estar aqui hoje, e foi um bom caso. E quem não teve esta viagem ainda, que é mais do que uma viagem geográfica, se for uma viagem para a literatura e para muitas outras coisas, façam bom vontade isto, se fosse fácil para os outros. E eu agradeço a todos os que aqui estiveram, e a todos aqueles que tentaram vir, e a todos aqueles que não se puderam sentar ali daquele lado, porque de facto está muito calor. Mas isso é bom. Bom. Eu vou encerrar a sessão. Achei engraçado, Rui, quando tu falaste de uma viagem por vários estados, eu fiquei a pensar: está a falar dos estados americanos ou está a falar dos estados da alma? Porque é muito engraçado, porque define muito bem o livro isso. É de facto uma viagem por vários estados
das duas maneiras, eu acho. Sim, Desculpa. há até um estado, que é um estado de consciência estranha. Tenho lido bastante sobre isso. Tenho, aliás, uma amiga que trabalha com uma equipe de Cambridge sobre, e agora já tem a ver com os estados, que é a aproximação da morte, tudo isso está a ser estudado por neurocirurgiões. Mas há uma frase que eu gosto muito que é: tenho uma ideia pendurada fora da cabeça, não sei o que é, espero que não seja uma ideia má. E isto transforma-se numa cena em uma daquelas cidades de fronteira mexicanas onde se vai só assim e que o narrador acorda num sítio perigosíssimo, acordado pelos amigos, vão-se embora, o que é que estás aqui a fazer? E ele diz: estava a ter um sonho maravilhoso, não me lembro qual é, mas era maravilhoso, acho que este sonho não me pertencia, mas ainda bem que o tive. Então, mas o que é que sonhaste? Epá, não sei, mas estava a ser maravilhoso. E é um bocadinho esse momento que também pode acontecer em Porto Alegre, também pode acontecer em Lisboa, também pode acontecer em Bragança, se é que não aconteceu. São de facto muitos estados. São estados de alma, são 30 e tal estados americanos. Sim, e muitos mais estados de alma. E a Isabela, é interessante ver a tua leitura do livro, tu que já leste a América a partir da perspectiva de tantos autores americanos, parece dá uma perspectiva diferente, não é? Ler a América a partir dos livros do livro do Rui. E obrigada pela tua leitura. O Rui vai estar agora aqui no pavilhão da Tinta da China a dar autógrafos, estão lá os livros dele, estão todos convidados. Obrigada.